primeiros pioneiros, eles chegaram por volta de 1952 aqui, e eles vieram de jipe até Cruzeiro do Oeste. De Cruzeiro do Oeste para cá, eles vieram a pé. Caminharam 7 dias na mata, uma picada que se diziam que era da Segunda Guerra Mundial, e provavelmente tinha sido fechada já essa picada, e onde eles vieram margeando o rio Chambré, e o ponto de chegada era o ponto do rio Piquiri, o encontro do rio Piquiri com o rio Chambré, onde é a atual Fazenda Pantera, que é a divisa do nosso município com o município de Terra Roxa. Não era uma picada no meio do mato, que era tudo mato, não tinha ninguém. E lá eles acamparam, fizeram um acampamento embaixo de uma árvore chamada Jatobá. E de lá eles começaram a sair, a lotear, né? A fazer picada, a conhecer a greba. Ao todo foram 130 quilômetros de caminhada. O grupo saiu de onde hoje é Cruzeiro do Oeste e chegou neste exato ponto, a Barra do Piquiri, onde o rio Chambré encontra o rio Piquiri. Aqui que era o quartel, aqui que era o ponto de apoio. Daqui a gente saía e voltava. Depois começamos a ir por água. Antes de 61 foi que eles saíram de lá, percorrendo a greba aqui, que eles ficavam acampados lá, mas saíam, né? O colonizador chegou aqui, né? Hoje, onde nós estamos aqui na Fazenda Barra Dourada, e aqui ele resolveu construir a sede, o escritório de vendas do terreno, né? Das terras. E aqui, no início, serviu até como hospedagem. O pessoal que vinha para comprar terra ficava por aqui e se hospedava aqui, porque não tinha hotel na cidade, não tinha nada ainda, né? A história viva da colonização do Paraná tem nome e endereço. Ibrahim Abud Neto, um dos pioneiros do estado, que ajudou a fundar 3 cidades no Paraná e outra no Paraguai. O colonizador vive no pequeno município de Francisco Alves. Terra da boa esperança, esperança que encerra no coração do Brasil um punhado de terra. A cidade que ganhou o nome do cantor mais famoso nas décadas de 30 e 40, também conhecido por Chico Viola, o rei da voz, ainda tem muito da simplicidade do campo. Na escolha do nome da cidade, eu sei de uma história, né? Que a princípio ele queria colocar o nome de Davi Nasser, que era um grande amigo dele, um jornalista muito conhecido da época. E ele tinha até conversado isso com Davi Nasser, mas logo veio a falecer Francisco Alves, que era um cantor de muito nome na época, muito conhecido. E Davi Nasser deu a ideia para ele de colocar o nome no município de Francisco Alves. E assim foi feito. Foi dado o nome da cidade no nosso município de Francisco Alves. Chico Viola, o rei da voz. A história desse paulista, filho de libanês, começa em 1939, quando chegou na região. De lá para cá, Ibrahim passou a fazer parte da história do Paraná. O homem que hoje caminha tranquilo pela mata da fazenda já foi um desbravador. No coração do Brasil um punhado de terra. Nos anos 50, enfrentou essa mesma mata, porém fechada, levando como armas apenas um facão, cara e coragem. Mas nem por isso deixou para trás o bom humor. Como é que foi essa caminhada lá na época? Normal. Como todo mundo faz, andar na mata. Uma das coisas que você tem que fazer é levantar o calcanhar para não enroscar o pé no cipó. Agora, a primeira precaução é essa. Agora, de qualquer forma, tinha que ser na base do facão mesmo. Era muito mais difícil do que hoje em dia, por exemplo. Mas não é tanto, não. Na época, o colonizador caminhou durante 27 dias. Nós somos em 6, entendeu? 6, caminhando durante o dia. E parava só à tardinha, à noite, no escurecer. Uma viagem de improviso, onde a maior aventura era conseguir alimento. Para a comida, chegava uma hora que acabava. Acabava, mas sempre tinha... A base era a pescaria. Esse Ibrahim era um colonizador,
um homem visionário, de pouco estudo, mas de muita vontade de desbravar, de abrir novas terras, de conquistar. Um homem lutador, né? Um homem de muita coragem, né? Que veio para cá ainda num estágio que tudo isso era, tudo onde nós estamos era tudo mato ainda, né? E uma das primeiras obras que foram feitas aqui no nosso município foi um aeroporto, aqui nessa propriedade que onde nós estamos, para ter um acesso mais rápido e mais fácil, né? De mantimentos, de alimentação, para as primeiras pessoas que começaram a vir. A primeira obra, comandada por Ibrahim, foi a construção de um aeroporto. A partir dessa pista, o colonizador viu surgir a cidade. Quanto tempo o senhor levou para construir esse campo aqui? Um ano e 3 meses. Tinha que derrubar. Uhum. Mas você não podia cortar. Aí depois ficava o toco, quem é que tirava o toco? Não tinha máquina. Você tinha que cavar um poço ao redor da raiz toda, entendeu? E aí ela caía. Aí veio todo mundo, o cara que queria ir para os outros lugares, deixava o pessoal aqui, mandava o carro por terra, mas vinha de avião. Quer dizer, era uma obra estratégica, tinha que fazer. Tinha que fazer. Né? E futuramente depois instalaram a balsa, né? Ligando o nosso município ao município de Terra Roxa, ligando o nosso município ao município de Guaíra. E dali também saíam-se madeiras, né? Começaram a derrubar as matas aqui na cidade de Francisco Alves, foi derrubando o mato, desbravando, abrindo a cidade, o município. E essas madeiras subiam para Presidente Epitácio, se eu não estou enganado, de navio, via rio. Saía do rio Piquiri, rio Paraná, até no interior de São Paulo, essa madeira chegava. E essa balsa foi muito usada no desenvolvimento do nosso município. Posteriormente, a ponte foi construída e foi desativada essa balsa. Mas foi de muita importância para o nosso município, para o desenvolvimento do nosso município. A principal atividade econômica na época era madeira. Era madeira porque o povo tava desmatando, né? Tava derrubando, todo mundo chegava e ia derrubar para plantar. E o plantio, na época que era feijão e milho. A madeira, o pessoal vendia a madeira, a serraria beneficiava aquele que pegava aí madeira para construir casa bem. A madeira excedente era exportada, transportada para o estado de São Paulo, para Presidente Epitácio, através de umas barcaças muito grandes, assim, tocada por um rebocador, empurrada por um rebocador, que vinha até aqui o Rio Piquiri, onde é a ponte ali hoje, e ali a madeira já beneficiada era carregada naquela chata, que era, o nome era chata, era uma balsona, você entendeu? Que pegava toneladas de madeira e aí levava para Presidente Epitácio. Tudo via fluvial. O meu pai ele veio montar uma serraria do finado Elias, que é parente de Ibrahim. Aí ele veio montar essa serraria lá embaixo, na perto da pontinha. Era um capão de mato, estava aberto só o lugar assim onde ia construir a serraria, sabe? Aí meu pai montou a serraria, aí ele era gerente da serraria e ficamos lá bastante tempo lá. Olha, quando surgiu o nome dessa gleba, que falava a gleba, né, uma gleba que abriu lá no noroeste do Paraná e tal, e era muita gente naquela época, nos anos 60, final dos anos 50, no início dos anos 60, chegava aqui 5, 6 caminhões de mudança, até 10 caminhões de mudança por dia. Então meu pai e meus irmãos ficaram sabendo dessa. Eu era criança, eu tinha 9 para 10 anos. Ficaram sabendo e incentivado por outros amigos, vieram aqui conhecer. Em 1959 veio meu pai e meu irmão mais velho. O meu pai é o Roque Gomes Martins e meu irmão Acácio Gomes Martins. Eles vieram, inclusive ficaram aqui aqui na sede, hospedado aqui, e aí meu pai comprou 10 alqueires de terra lá na estrada Chambré. Tinha 5 para 6 anos, mas na cabeça, o tempo estava gravando, né? De Parmital, estado de São Paulo. Aqui em Franciscove, né, gastou 6 dias
veio no caminhão, veio umas 8 mudanças, umas 30 pessoas em cima do caminhão, trouxe outros mais necessário, né? E foi 6 dias de viagem até aqui. Aquele tempo era sítio, 10 alqueires, 5 alqueires, 2 alqueires, quem não podia comprar 10, comprar 5. A gente sentiu um pouco de medo, que viu muito mato, né? Uma metade da cidade era mato, ainda, né? E as ruas poucas abertas, que tinha muito buraco. A prefeitura era lá em Cruzeiro do Oeste. Daqui Rio Bonito só tinha acho que 2 derrubadas ou 3, né? O bairro Catarinense era mato praticamente desde dali da Baixada até no bairro Catarinense, né? Depois começou a abrir. Pouco morador, né? Mas começou a crescer, e o povo que vinha aqui, tudo era formador de café. Para lá, para a Cidade Velha, a gente, quando chegou aqui, não esperava que via Francisco Alves como vê hoje, né? A gente olha para trás naquele tempo que a lembra, muito difícil, né? Então, me parece que uma época tinha quase 20 mil habitantes, né? Muita carroça, né? Muita bicicleta. Aí no ano e o povo só foi aumentando. Nós veio perto do Viola e fomos café, né? Aquele tempo só vivia da planta, né? Não tinha negócio de serviço de firma, não. Aqui não tinha, não. Eu plantava e a plantinha que coisava vendia para ir comer, né? Só que não comprava, colhia de tudo, né? Colhia de tudo. E era tudo mata, né? Tudo mata pura. Nós vinha pé de viola aqui para derrubar o arqueiro e nós comprar embaixo aí. Só de fogo, depois derrubava os pau e queimava. Quando chegamos aqui no trevo ali, que hoje é o trevo ali, né? Entramos naquela avenida ali da cidade, já tinha, mas era planejado uma avenida. E subimos na Brigadeiro Faria Lima e só tinha isso que eu te falei, tinha uma farmácia, tinha o armazém de Zé Bico Doce, o bar do Gino, e era tudo mato. Você olhava, era mato, olhava, não tinha, você olhava, era mato, tudo mato em volta. E a cidade, enfim, era cheia de toco, era recém-derrubada, era, né? Estavam arrancando os tocos das atas, das coisas para construir, aquele negócio. Aonde não era mato, era mamonal, era cheio de mamona. Onde não era mata virgem, era mamona, né? Mas aí foi chegando o pessoal, foi chegando. O seu Leonel criou por um hotel em Francisco Alves, né? Por isso era Leonel do Hotel. E aí foi chegando o pessoal que foi abrindo um comércio. Logo já teve uma farmácia, uma sapataria. Em 61, quando eu cheguei aqui, tinha uma farmácia, uma sapataria, o bar do Gino, tinha o Zé Bico Doce, que era um armazém de secos e molhado. Naquela época não existia mercado, era um armazém de secos e molhado. A gente não tinha água encanada, energia também, energia difícil. No comecinho foi duro. Naquele tempo não tinha prefeitura, não tinha nada, né? Aí devagarinho, porque tudo que precisava tinha aquele vai porão, fora de porão, outras coisas lá em Cafezal, né? Foi meio difícil no comecinho, mas graças a Deus. Meu pai colocava uma carroceria, sabe o que é carroceria no caminhão de carregatória? Uma carroceria em cima e botava a molecada, os peões, tudo que ia fazer compra, ia lá no Iporã. Para ir no Iporã, menino, a gente levava quase o dia todo. Era só aquele dia só para ir e voltar, seria a distância que é, né? Aí fazia a compra por um mês. A missa demorou para chegar, que tem a igrejinha ali embaixo, que tem uma capelinha ali meu pai que construiu aquela primeira igrejinha assim, no Viola. Foi meu pai. O primeiro comércio de secos e molhados foi o meu marido, né? Aí depois veio o padre José, lá no Iporã. Ele é do Iporã, ele veio aqui e rezou a primeira missa. A terra aqui ela é quase produtiva, né? Saía feijão, milho, arroz. E aí passou a produzir o algodão que alimentava a indústria, né? Primeira pessoa a plantar algodão
foi eu. Isso eu posso falar, não tem ninguém que reprove. Aí depois foi se expandindo, todo mundo plantava. Ali onde que é a avenida agora, tinha poucas casas. Naquele tempo a gente não tinha mercado, não tinha nada. A gente tinha a gente chamava de venda, né? Aquelas vendas onde vendia as coisas. Eu lembro que tinha uma venda do Gentil, tudo mato, tudo estrada de chão, para ir daqui Marama, era tudo mato, tudo mato. Não tinha nada, né? A cidade, meu pai sempre falava que quando ele chegou tinham 2 construções. Era o hotel e uma casa de residência, que é o que tinha na rua principal. Mas quando ele chegou, ele foi morar na Barranca do Piquiri, no escritório do embarque de madeiras. Não tinha nada, era tudo mata. Eu sou nascido no ano de 65 e só tinham as 2 ruas principais abertas. O restante era tudo mata. A cidade começou a desenvolver a partir do início dos anos 70, né? Quando chegou a energia, porque antes não tinha energia. Vou voltar um pouco lá atrás. Nos anos 60 era um motor estacionário que funcionava das 19 horas até as 22 horas. Acabou, apagou, não tinha mais energia na cidade, não tinha nada. Geladeira tinha uma no Bico Doce e outra no Bar do Gino e era tocada a querosene, não era energia não. Era motor estacionário. Aí em 72 chegou, foi em 1972 por aí, chegou a energia. Aí tudo ficou diferente, já começou a mudar. Depois de algum tempo, o telefone. Nessas partes a gente vive tudo. A televisão, a chegada da televisão, eu não digo aqui, acho que no Brasil, né? Na época da Copa de 70 tinha uma televisão na cidade, uma única. E o pessoal se reunia para assistir, em frente ao comércio que tinha essa televisão. Eu lembro muito disso. Serviço de alto-falante que noticiava falecimentos e as notícias mais importantes. Mas era isso, tudo muito rústico, colégio de madeira, salas de aula multisseriada, você estudava com alunos de outras séries. Então foi tudo assim. Hoje eu vejo que as coisas são bem mais rápidas, mas aconteceu bastante transformação. Dia 7 de setembro, tinha que ficava 2, 3 um mês treinando para dia 7 de setembro. Era uma fila de muita gente. Tem foto aí, tinha um cinema ali. Então ali era cheio de gente, demais, fila para entrar. Quando era fim de ano, assim, véspera de Natal, dia de ano, aí tinha gente de fora, aí precisava fazer 2, 3 filmagens para poder. Daí surgiu a emancipação, que foi emancipado tudo, e aí ia ter a eleição. Na véspera dessa eleição foi cancelada, até hoje ninguém sabe por quê, entendeu? E depois em 78 que o pessoal aí teve a eleição e assumiu o primeiro prefeito, os primeiros vereadores, né? Então, a história nesse período é o seguinte, que houve uma eleição antecipada fora de época, né? Que foi cancelada, né? Porque por motivos do governo, que não aceitava naquela época, às vezes eles tinham pesquisa em cima disso e eles se achavam em desvantagem naquela época, né? E aí foi anunciado que se não houvesse uma desistência de um dos candidatos, que era meu irmão na época, que a eleição não ia acontecer, né? E aconteceu exatamente isso, né? Na véspera da eleição, a eleição ia ser amanhã, isso foi na noite, no jornal passou, anulando a votação, né? Não chegou a ser feita a votação. Aí depois foi esperado o tempo certo, né? Aí foi feita a eleição, onde foi o primeiro prefeito eleito foi o Walter Vargas, que era dono do cartório ali, né? Aí nessa eleição tiveram 4 candidatos
e ele teve uma votação expressiva. Ele conseguiu, a votação dele superou a dos outros 3 juntos, né? Não que precisasse disso. E ele foi eleito para 4 anos, que era em 77, e por mudanças na legislação aquele ano, acho que para desvincular a eleição com as eleições estaduais, ele ficou 6 anos, ele ficou de 77 a 83. O que eu me lembro disso era aquela busca por se desvincular de Iporã. O município produzia bastante já e o retorno era pouco. Nós não tínhamos estradas, a rua era toda de terra, caminhões tombavam na rua principal. E com a emancipação e o início do município, foi uma transformação imensa. Asfalto nas ruas principais, a iluminação melhorou, tudo melhorou bastante. Sempre me vem o fato de ver ele comentando, né, que é uma prefeitura que começou do nada. Ele sempre repetia, nós não tínhamos uma caneta. E realmente não tinha, porque não existia. Então a transformação foi grande. Eu me lembro muito bem quando conseguia comprar um caminhão, ou quando conseguia comprar uma máquina niveladora, uma pá carregadeira. Aquilo era uma comemoração. Tem fotos de entrega de caminhões que a cidade parecia que tinha um evento extraordinário. E era entrega de caminhão, de máquina, porque para o município, os munícipes se alegavam que isso aí, porque sabia que vinha coisa boa para a cidade, que ia ter mais acesso, né? Então compravam um caminhão, a rua ficava cheia de gente, parecia final da Copa do Mundo, aquilo. E era simplesmente para receber uma máquina, um caminhão que tinha chegado. Nos anos 60, final dos anos 70 e início dos anos, aqui tinha quase 20 mil habitantes. Naquela época tinha o Rio Bonito, que hoje é distrito Francisco Alves, tinha 7 mil habitantes. Aqui no Rio Bonito, quando eu cheguei, era mais movimentado, porque eu falei, por causa da rapaziada, moço, tinha bastante. Tinha clube, né? Tinha matinê de domingo. Hoje não existe mais, né? Tem o clube ali, mas não existe mais. Mas naquele tempo era bem movimentado. Tinha matinê para os moços dançar, era mais movimentado. O que chamou a atenção é o seguinte, né? Eu vi que aqui é um lugar próspero, né? Muita riqueza, principalmente no setor agrícola, né? Que naquela época o município dependia 100% da agricultura, né? E é uma coisa que eu não vou deixar de esquecer nunca daqui, né? Não tem como. Mas ele já visualizava, ele já sonhava com o município de Francisco Alves. Ele, na mente dele, ele já entendia que esse projeto ia dar certo. Por mais dificuldades, claro que eu entendo que eles passaram, né, obstáculos, né, mas ele nunca desistiu de escrever uma história, né, deixar um legado, e o sonho dele se realizou, né. Claro que hoje está muito diferente, né, de quando ele faleceu. Até algo que eu teria vontade, né, se eu pudesse voltar no tempo dele conhecer como está o município hoje, né, acho que ele se sentiria muito orgulhoso. Francisco Alves é uma terra abençoada, eu costumo dizer, né? A gente é um povo abençoado, um povo acolhedor, um povo que tem vontade de crescer, de prosperar. E nós temos isso no nosso município, né? É uma cidade privilegiada em localização, eu acredito que tem muito ainda para nós progredirmos, né? A cidade, o município, o povo, mas é um povo, uma comunidade acolhedora, um povo amoroso. É isso que eu vejo no Francisco Alves. Se não fosse esse pessoal que trabalhou, produziu, porque esses primeiros pioneiros que chegaram foram os desbravadores, né? Eles têm um valor imensurável, que esse povo foi quem alavancou. Mas foram visionários, corajosos, como o Ibrahim, como meu pai, como a família da minha mãe, que fizeram Francisco Alves ser o que é, e tantos outros, né? Tantas outras pessoas. Vinham para um lugar sertão para arriscar a vida, e ali fizeram tudo o que fizeram. Quantas pessoas que a gente tem dificuldade de lembrar nomes ou nomear, que vieram para cá e conseguiram crescer e fazer a cidade ser o que é. Eu desejo melhor, que continue crescendo igual está crescendo agora, que está ficando muito bonito, que fique mais bonito ainda.
pessoas que cheguem aqui se sintam cada vez mais acolhidas, né? Que elas possam também contribuir para o desenvolvimento da cidade. O município está crescendo e a gente espera que ele cresça cada vez mais. Estamos recebendo muitos imigrantes, né? Então que essas pessoas realmente encontrem aqui uma forma de crescer, de construir famílias. A gente sabe que os pioneiros foram importantes para isso, porque foi através deles onde tudo começou. O objetivo é resgatar essas histórias, essas lembranças, né, de pessoas que começaram aqui e que através delas tudo iniciou, tudo se desenvolveu, porque a gente vai perdendo isso, né, com o longo do tempo. E muitas pessoas que estão chegando agora, aqueles que estão nascendo agora, não vão ter essas lembranças. Então a gente espera resgatar com isso, que eles possam conhecer um pouco do início de tudo. Inclusive eu gostaria de agradecer, né, todos os pioneiros, as pessoas que deram os seus testemunhos aqui no documentário, dizer que elas são essenciais e foram muito importantes para que essa história fosse construída.